De primeira falou besteira, mas depois falou muita coisa legal. Porque é aquilo, né? Um pouco de droga, um pouco de salada. Equilíbrio é tudo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Maia Massafera, porque nós tivemos a revelação da voz de Maia Massafera, que as pessoas tanto estavam esperando, e ela falou muita coisa legal. Primeiro, né, quando ela tava sussurrando, ela não falou coisa nada legal. Ela fez publi de casa de aposta. Mas depois ela teve um vídeo ali no Instagram dela, onde ela falou muita coisa interessante. E a gente vai falar um pouco sobre isso, não sobre o vídeo inteiro dela, porque ela entrou ali em alguns temas que eu acho que cabe outros vídeos aqui. Então nós teremos outros vídeos mais pra frente falando sobre alguns temas que ela retratou ali naquele pequeno vídeo dela. Mas a gente vai aqui falar sobre a questão da voz dela, tudo que estava por trás da voz dela, sobre o resultado da voz dela, sobre essa ansiedade de que ela revelasse logo, no tempo de vocês. Não no dela, mas no tempo do público. Enfim, vamos falar aqui sobre a voz de Maia Massafera. Mas antes da gente voltar a falar sobre a Maia Massafera, eu queria lembrar vocês que eu estou fazendo uma vaquinha online. O link dela tá bem aqui, também está linkado na caixa de descrição desse vídeo e coloquei ainda no primeiro comentário fixado daqui o link dessa vaquinha. Essa vaquinha é para poder comprar um computador novo, para eu conseguir montar um computador para mim, porque o meu notebook não está mais aguentando a minha produção de conteúdo, né? Eu não estou conseguindo renderizar os vídeos nele, então eu estou precisando muito conseguir um computador bom, um computador com o qual consiga trabalhar. Se você acha que o meu conteúdo aqui no Transmissão é importante, então contribua aí com o que você puder. Não quero que você se endivide, não quero que você, sei lá, tenha algum tipo de problema financeiro para me ajudar. Não. Doe com o que você pode doar, se você quiser doar. Aqui tá o nome de algumas pessoas que já doaram e eu sou muito agradecida. A gente bateu já R$ 1.000 nessa vaquinha. No momento que vocês estiverem assistindo isso, provavelmente vai ter mais de R$ 1.000 até, né? Já ali arrecadado. Mas eu preciso de 7.000, então vai contribuindo mais aí. Eu sei, 7.000 é um valor elevado, mas eu já expliquei, inclusive, em outro vídeo por que é 7.000 o valor que eu tô precisando aí. E você pode dar uma olhadinha nesse outro vídeo também para você entender melhor o que está acontecendo. Enfim, agora sim, vamos falar sobre a Maia. Caso você viva em uma caverna e não saiba do que está acontecendo, bom, já tem vídeo aqui no Transmissão falando sobre isso. Maia Massafera fez uma transição de gênero, né? A Maia, ela já era uma pessoa muito conhecida publicamente, né? Influencer há muitos anos, já trabalhou na televisão e tudo mais, enfim. É uma pessoa famosa aqui no Brasil, pelo menos em diversas bolhas. Quando eu digo diversas bolhas, estou falando de muitas bolhas mesmo. A gata tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Então ela realmente é uma pessoa bem grande, bem relevante no que diz respeito à produção de conteúdo brasileira. Quando a Maia, ela iniciou a transição dela, ela se afastou de tudo e de todos, ela ficou reclusa, entrou num período bem sabático dela, porque ela não queria revelar isso pra ninguém. E ela tava no direito dela. Mas teve jornalista que descobriu que o sumiço da Maia era por isso e revelou isso antes de todo mundo. E depois ficaram tendo algumas notícias, né, que foram surgindo por aí de pessoas especulando a transição da Maia Massafera. Isso antes mesmo dela revelar que o nome dela era Maia Massafera. Então, todo esse tempo de saída do armário da Maia foi retirado dela, porque a mídia retirou isso dela. Algo que é bastante violento, porque nós, enquanto LGBT, nós precisamos fazer as coisas por nós, pela nossa gerência, pelo nosso tempo, por aquilo que a gente acredita ser o momento, aquele nosso momento, e não o momento dos outros. Mas as pessoas, elas têm uma ânsia tão grande de gerir as nossas vidas enquanto LGBTs, que elas tiram toda a nossa individualidade. E a partir disso, elas acham que têm o total direito de revelar quem nós somos para todo mundo, como se as outras pessoas tivessem o direito de saber a verdade sobre nós. Enfim, Maia Massafera foi retirada do armário e a partir disso ela teve que vir a público divulgar a transição de gênero dela antes do que ela gostaria. Ela teve que vir a público em um momento tão vulnerável, que é o momento de início de transição, para falar para todo mundo o que estava acontecendo.
E quando a gente está falando de uma pessoa anônima, falar para todo mundo o que está acontecendo, divulgar que está fazendo uma transição de gênero, já é um processo bastante delicado, porque a gente já tem que lidar com as percepções de todo mundo que está ao nosso redor, de todas as pessoas que nos conhecem, e a gente fica com uma ansiedade absurda, porque a gente nunca sabe se aquelas pessoas vão continuar do nosso lado ou não. Mas quando a gente está falando de alguém que é figura pública, ainda mais uma figura pública tão conhecida como a Maia Massafera, a gente está falando de um processo que pode ser ainda mais assustador, porque ao mesmo tempo que a Maia tem todo o respaldo financeiro para a transição dela, algo que torna muito mais fácil financeiramente a transição dela, porque a gata fez assim uma transição relâmpago desde o ponto em que ela de fato iniciou a transição dela até ela se apresentar para o público, né, com procedimentos cirúrgicos, com hormonioterapia, com toda a assistência médica ao redor dela, enfim. Ao mesmo tempo que ela teve isso, ela também teve toda a ansiedade de pensar em como que o público iria lidar com essa transição dela. Não só o público, que é público dela e que é um pessoal assim mais voltado às pautas LGBTQIA+, mas também o público no geral, aqueles que não são o público dela, mas queriam estar falando sobre ela o tempo inteiro, já que a gente está falando de uma pessoa famosa que iniciou uma transição de gênero, né, que se declarou uma pessoa trans, num país tão transfóbico quanto o nosso. Enfim, ela não teve o tempo dela para poder fazer as coisas com calma, para poder se revelar quando ela estivesse psicologicamente mais estável, quando ela estivesse se sentindo confortável o suficiente para fazer isso. Ela teve que se revelar antes do tempo. E no processo dela ter que se revelar, ela tinha feito uma cirurgia de mudança de voz, que, se não me engano, o nome da cirurgia é glotoplastia, mas é uma cirurgia que mexe nas pregas vocais com o intuito de deixar a voz mais feminina. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre como que funciona essa cirurgia, que obviamente eu não fiz, né, gente? Olha o quanto que minha voz é grave. Eu não fiz essa cirurgia, não pretendo fazer também. Mas enfim. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando um pouco sobre como que funciona essa cirurgia. Mas a Maia, ela tinha feito essa cirurgia, portanto ela não podia falar, ela não podia mostrar a voz dela. E essa cirurgia não tinha dado certo, não tinha dado o resultado que ela queria. Não sabemos qual foi a complicação que teve na cirurgia, não sabemos se foi um erro médico, se foi um problema de pós-operatório, ou se simplesmente não tinha atingido o ponto em que ela queria que a voz dela ficasse. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente só sabe que não tinha dado certo e ela refez a cirurgia. A partir do momento em que a Maia veio a público com textos dizendo que ela de fato é uma mulher trans e publicou fotos dela dizendo que ela é uma mulher trans, inclusive, né, o vídeo que tem falando sobre esse processo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima. O vídeo daqui do Transmissão, obviamente, né? Enfim, é um vídeo bem interessante e serve um pouco de complemento aqui, principalmente se você não souber quem é Maia Massafera e tudo mais. Que eu acho meio difícil você não saber. Mas o ponto é que ela não podia falar. Ela declarou que ela era uma mulher trans, ela mostrou as fotos dela, mas ela não falava nada. Ela não emitia nenhum som, o que foi deixando as pessoas ansiosas para ouvir a voz de Maia Massafera. E tanta coisa se desdobrou a partir disso, de uma cobrança absurda para que ela falasse logo, de pessoas sem conseguir entender o porquê que a Maia não falava qualquer coisa, mesmo que ela já tivesse revelado que estava se recuperando dessa cirurgia. Isso foi gerando uma ansiedade tão grande, e pelo fato da Maia ser uma pessoa pública, as pessoas pensam que ela é de todo mundo, ela não tem gerência sobre si, ela não tem individualidade, porque é isso que as pessoas pensam de quem é uma figura pública, que a coisa chegou ao ponto de que uma pessoa que teve acesso à voz da Maia Massafera, que eu nem tenho certeza se essa pessoa de fato teve acesso à voz dela, ou se era só uma mentira para vender produto, disse que tinha gravado a voz da Maia Massafera e estava querendo vender a voz da Maia Massafera. Porque quando se trata de pessoas que são figuras públicas, como eu disse, elas perdem a humanidade delas e as pessoas acham que podem cada uma tirar um pedaço ali daquela pessoa. Isso deixou a Maia completamente ansiosa. Isso pode até ter prejudicado um pouco na recuperação dela, né? Porque quando você faz esse tipo de cirurgia, você tem que ficar um tempo em silêncio e sabe-se lá se ela
chorou tanto nesse processo que pode ter prejudicado a cirurgia dela. Não sabemos. Mas o ponto é que ela ficou muito mal com isso, ela teve crises de ansiedade fortes por causa disso. Ela veio, né, a público, mais uma vez, em formato de texto, dizer o descontentamento que ela teve com esse fato dessa violência de alguém tentando vazar a voz dela por aí. Então foi um processo todo muito conturbado, muito violento. Nisso, a Maia também, ela refez a cirurgia dela, né? Ela disse que tem 2 semanas que ela refez a cirurgia dela e ela mostrou a voz dela pela primeira vez. Quer dizer, pela segunda vez, porque a primeira vez que ela mostrou a voz dela não teve uma repercussão muito boa. Todo mundo criticou. Inclusive eu critiquei ela, né? Critiquei pelos meus stories, que não tem muita relevância, mas critiquei porque a Maia Massafera resolveu fazer uma publi de casa de aposta. E foi assim que a gente ouviu os sussurros da Maia Massafera pela primeira vez desde que ela fez a cirurgia dela, divulgando jogo de casa de aposta. Esse tipo de divulgação é muito problemática porque a gente está falando de algo que tira o dinheiro das pessoas, né? Algo que promete ganhos para elas, algo que ilude muitas pessoas, principalmente pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. A gente está falando de algo que é muito, muito problemático, porque a gente está falando de um tipo de publicidade que leva, sim, os seguidores ao erro, leva, sim, os seguidores a uma enganação, leva os seguidores a uma ilusão. E quando a gente é criador de conteúdo, a gente tem que ter muita responsabilidade com os nossos seguidores. A gente precisa, sim, ter uma preocupação com o bem-estar dos nossos seguidores, dos nossos inscritos e tudo mais, porque a gente leva muita confiança para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que gostam do que a gente produz. Elas confiam no que a gente está dizendo. Então, se a gente divulga alguma coisa que é uma enganação, que pode levá-las ao erro, que pode fazê-las com que elas percam dinheiro, mas a gente está divulgando aquilo como sendo algo bom, algo legal, algo que vai trazer um retorno para elas, elas muitas vezes acreditam. E muitas vezes elas estão numa situação difícil ali, vivendo em dívidas e estão em desespero, e de repente aquela pessoa que elas tanto confiam está dizendo que tem algo ali que pode fazer com que elas ganhem uma grana legal. Elas se jogam naquilo. Elas estão em completa ilusão. Tem gente, né, que perde muito dinheiro com esse tipo de casa de aposta. Então a Maia foi muito criticada. E, bom, nisso que ela foi muito criticada a partir dessa publicidade absurda, dessa publicidade ridícula, ela achou que ela deveria também vir a público falar algo que fosse positivo. E eu acho que foi muito boa essa segunda fala dela. A primeira, da casa de aposta, não. Ainda mais porque a gente tá falando de uma criadora de conteúdo que é rica. A Maia Massafera, ela tem bastante dinheiro. Então ela não é o caso de alguém que estava em uma necessidade financeira absurda, que estava passando por, sei lá, dívidas horríveis e estava em desespero, e aí por isso que aceitou aquela publi de casa de aposta. Não era esse o caso. A gente está falando de alguém que tem bastante dinheiro. A gente está falando de uma pessoa rica. Maia Massafera é rica. Então não precisava disso de forma alguma. Mas ela, enfim, se redimiu um pouco. Porque quando ela fez esse outro pronunciamento, né, essa outra fala dela, que foi por um Reels que tá no Instagram dela, aí foi muito legal. Porque ela falou sobre todo esse processo, né, violento que aconteceu com ela. Ela falou sobre a diferença entre mulher trans e travesti, que não existe. Inclusive, vou aqui fazer mais uma auto-publi minha, né? Auto é óbvio que era uma publi minha. Que é um vídeo que eu fiz já tem algum tempo, mas é um vídeo muito bom que eu falo sobre essa questão do termo travesti, né? Que é um termo latino-americano que significa a mesma coisa que mulher trans. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo muito que você assista. É um vídeo excelente, você pode ver clicando no card aqui em cima. Gente, eu usei até artigo para poder falar, tá? Até artigo acadêmico para poder falar sobre, para poder explicar para vocês todo esse processo histórico que levou o termo travesti a ser ressignificado. Não é algo pejorativo. E a Maia falou muito bem sobre isso no Reels dela também, né? Obviamente, como é um Reels, é um conteúdo mais curtinho, não é tão completo quanto o vídeo que eu fiz. Então, recomendo muito que você assista o vídeo que eu fiz. Mas ela falou muito bem, falou muito direitinho ali. E ela também falou sobre vários outros aspectos de transgeneridade, sobre questão de
como as pessoas cisgênero falam, que ela nem parece uma mulher trans pra querer elogiar ela e tudo mais. Ela falou sobre muita coisa interessante ali, tá? Muita coisa interessante, como eu disse, vão ter vídeos futuros aqui que eu tive ideia assistindo aquele reel dela. Então foi uma fala muito boa. Até porque a Maia, ela é versada na militância LGBTQIA+, mesmo antes dela iniciar a transição dela, né? Ela era lida enquanto um homem gay antes, ela vivia a vida dela enquanto um homem gay antes, e ela entendia sobre esses conceitos. Mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar aqui, que é algo que inclusive a Maia, ela falou no vídeo dela sobre as pessoas pararem de cobrar ela porque ela não é política. E, gente, sim, não precisa ficar cobrando ela que ela seja militante zona e tudo mais, tá? Porque a Maia Massafera, ela é uma pessoa diferente de mim, que sou comunista. Ela é uma pessoa diferente da Tiesita, né, que é uma mina trans que tá há muito tempo na internet falando sobre militância trans. Ela é diferente de várias outras que estão aí. Ela não é o America Hilton da vida. Não. A Maia Massafera, ela é uma pessoa bastante rica, que por mais que ela entenda bastante militância, ela sempre vai ter o viés de uma pessoa bastante rica. A Maia Massafera, ela não vai estar do nosso lado, assim, quando a gente estiver falando sobre outros aspectos da vida de pessoas trans e de pessoas não trans também. Do meu lado, por exemplo, dificilmente ela vai estar no que diz respeito a lutas políticas. Ela vai concordar comigo em vários pontos no que diz respeito a pautas LGBTQIA+. Talvez nem com todas as pautas LGBTQIA+. Porque, né, eu sou comunista. A Maia Massafera, ela é uma pessoa liberal. Eu acho que no espectro de transgeneridade, a Maia Massafera tá bem longe da Erika Hilton, por exemplo, e tá mais próxima de alguém como a Léo Áquila. Inclusive tem vídeo aqui falando sobre a Léo Áquila, né? Olha só quantos vídeos que eu estou aqui jogando para vocês. Que é um vídeo muito interessante que eu falo justamente sobre essa questão do liberalismo, né? Do liberalismo político e que representatividade não é tudo. Não me interessa uma representatividade de uma pessoa trans que é de direita, como é o caso da Léo Áquila. A Maia Massafera, eu não sei ainda qual é o espectro político exatamente dela, mas eu imagino que esteja muito mais próximo do liberalismo, ainda mais pelo tipo de publicidade que ela fez, sendo que ela não precisava exatamente fazer aquele tipo de publicidade. A gente tá falando sobre uma pessoa que já tem bastante dinheiro, né? Então mesmo que, sei lá, talvez esteja difícil para ela fechar publis desde que ela iniciou a transição de gênero dela, isso veio a público, pode ser que esteja, mas ela já tem bastante dinheiro, ela não precisava recorrer a uma casa de aposta. Então, a Maia Massafera, ela não precisa ser cobrada enquanto política. Ela não é uma política. A Maia Massafera é uma influencer que ela nunca falou de política, na verdade. Ela é uma influencer que o conteúdo dela era um conteúdo de entrevistas, de lifestyle, um conteúdo que não tinha nada a ver com viés político. Por mais que muitas vezes ela falasse algo militante ali, alguns conceitos de militância, esse nunca foi o tipo de foco do conteúdo dela. Então ela não tem que ser cobrada nesse tipo de coisa. E você pode gostar da Maia Massafera. Eu mesma simpatizo com ela em vários aspectos, em outros não, né? Em outros aspectos eu não simpatizo muito, não. O negócio da casa de aposta mesmo, meu Deus, não tem como eu simpatizar com aquilo, né? Mas é aquilo, a gente tem que lembrar que ela não tá na mesma classe que a gente. E ela não tá lutando pela nossa classe, propriamente dito. O que não é um demérito, porque a Maia Massafera, como ela mesma disse, ela não é uma política. Teve um vídeo antigo que eu fiz aqui também, eu tô referenciando muitos vídeos antigos meus, em que eu falei sobre a Mandy Candy. Porque teve uma época que, eu acho que foi em 2020, em 2022 isso, ou foi 2021, que uma mina trans acusou a Mandy Candy de ser inútil. Ela disse que a Mandy Candy era inútil para a militância trans, era inútil para as pessoas trans de modo geral. E ela falou em vários aspectos do porquê que a Mandy Candy era inútil. Isso gerou toda uma discussão na época e tudo mais. Eu fiz um vídeo justamente defendendo a Mandy Candy, dizendo que não, a Mandy não é inútil. Inclusive a Mandy, ela é realmente uma pessoa que já fez muito conteúdo militante mesmo, né? E a gente tem que lembrar que nós, pessoas que fazemos parte de um grupo minoritário, nós não precisamos viver a nossa minoria, não precisamos estar o tempo inteiro lutando pela nossa minoria.
As pessoas que elas fazem parte de um grupo minoritário, elas apenas fazem parte de um grupo minoritário. Isso não obriga elas a lutarem sempre por esse grupo minoritário. A Maya Massafera não tem obrigação de estar lutando por pessoas trans. Ela não tem essa obrigação. Se ela entrar na luta por pessoas trans, e principalmente se ela tiver toda a consciência de classe, que eu esperaria que ela... Na verdade, eu não espero que ela tenha, mesmo não, porque a gente tá falando de uma pessoa rica, né? Mas que eu gostaria que ela tivesse uma consciência de classe alinhada com a gente, obviamente, né? Porque rico tem consciência de classe, só que eles, enfim, têm os vieses deles de proteger a classe deles, né? Mas se ela vier pro lado da gente, pro lado do povo, vai ser muito interessante. Mas se ela não vier também e ela não entrar no cenário político de alguma forma, isso não tem que ser um problema pra gente. A gente não tem que ficar cobrando essas coisas dela. Deixa ela viver a vida dela. Até porque nós lutamos para que as pessoas trans elas possam simplesmente viver a vida delas. Para que elas não precisem fazer com que a vida delas seja uma constante luta. Então, né, Laverne? Então a gente... Laverne, para de miar, por favor. Então a gente não precisa ficar cobrando nem a Maia e nem qualquer pessoa trans. As que quiserem militar por nós, as que quiserem vir para a luta de fato com a gente, elas virão. E a gente agradece as que vêm, e a gente ovaciona as que vêm, mas a gente não precisa querer obrigar que todas venham. Nós não somos iguais, não é porque nós somos pessoas trans, não é porque nós fazemos parte de um grupo minoritário que nós tenhamos um pensamento hegemônico. A gente não tem. Nós somos indivíduos com as nossas vidas, e é isso. A nossa luta é para que a gente, de fato, possa ser indivíduos com as nossas vidas. Então vamos parar com essa cobrança chata em cima da Maia, mas ainda assim foi muito interessante que a primeira vez em que ela de fato revelou a voz dela foi para falar sobre algo importante, sobre o conceito de travesti, né, tirando ali umas dúvidas de pessoas cis, porque tem muitas pessoas cis que seguem a Maia, então ela falar sobre isso é muito importante mesmo, né? E ela trouxe ali uma fala que foi importante para nós. Se ela vai seguir sempre fazendo falas importantes para nós, eu acho que isso não vai acontecer. Mas todas as vezes que ela falar vai ser bem-vindo. E todas as vezes que ela falar algo que seja problemático, aí a gente problematiza a fala dela, né? Mas sem, obviamente, desrespeitá-la, sem invalidá-la enquanto uma mulher trans, sem fazer ataques violentos. A não ser que ela faça algum ataque violento contra o povo. Que eu acho que não vai acontecer, né? Acho que não vai acontecer. Bom, dependendo do prisma que você olha, você pode achar que publi de aposta é um ataque violento. Eu não acho que é um ataque violento, eu acho só que é uma coisa antiética. Enfim. Isso é o que eu tinha pra falar por enquanto sobre a fala da Maya Massafera. Como eu disse, ela entrou em vários aspectos ali que eu vou fazer vídeos depois a respeito desses aspectos. Então, é isso. Se você quiser ver mais esses outros vídeos que vão sair, não se esqueça de se inscrever no canal para você poder ter acesso a isso. E o que você achou sobre esse vídeo e sobre a fala da Maya Massafera? Deixa aí a sua mensagem embaixo, deixa o seu comentário. Se você não tem o que comentar, deixa aquele morcego do engajamento, emoji do morceguinho, para dar um engajamento aqui nesse vídeo, porque quanto mais comentário, mais o YouTube recomenda. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda muito também o YouTube a entregar o meu vídeo para mais pessoas. E também, não se esqueça, como eu disse, se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ah, e eu preciso do feedback de vocês em uma coisa. O áudio ficou melhor comigo usando o microfone de lapela ou fica melhor comigo usando o microfone direcional que tá mais afastado? Porque, né, aqui tem feito um pouquinho de eco, então eu tô tentando o microfone de lapela para ver se funciona melhor. Me digam aí o que vocês acham. Se o áudio tá melhor nesse vídeo em comparação com o vídeo anterior, ou se não, se é melhor usar o microfone direcional. Ah, gente, e queria dizer pra vocês que é assim que se usa o microfone de lapela, tá? Ô, juventude, geração Z e outros influencers aí que entraram nessa moda de TikTok, pelo amor de Deus, vamos aprender a pendurar o microfone de lapela na roupa, porque é pra isso que ele tem uma prisilinha aqui atrás, ó, que é pra prender na roupa. Não é pra ficar usando assim como se ele fosse um microfone de mão. Senão é mais fácil vocês comprarem um microfone de mão, né, gente? Pelo amor de Deus. Que ideia de jirico de vocês, credo. É desconfortável até ficar segurando, pelo amor de Deus. Mas enfim, me conta aí o que vocês acharam do áudio.